Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Governo Federal oferta 18 imóveis no portal Vendas.gov. A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia colocou à venda 18 imóveis da União em 9 estados do país. Os valores oscilam entre 108,3 mil e 48,5 milhões de reais. Os certames serão realizados em fevereiro e março de 2022. Os interessados devem enviar as ofertas eletronicamente por meio do portal Vendas.gov. As ofertas são para 15 terrenos, 2 lojas e um prédio, localizados em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Alagoas, Ceará, Minas Gerais e Goiás. No total, estão avaliados em mais de 166 milhões de reais. Os editais, as fotos dos imóveis e outros detalhes podem ser obtidos no portal Vendas.gov. Para participar, os interessados devem acessar o portal, fazer o login pelo gov.br e enviar suas ofertas. Para registrar as ofertas, é necessário possuir o cadastro único no portal gov.br, que possibilita acesso às páginas do Governo Federal. As sessões públicas serão realizadas sempre às 15 horas. Como o processo é virtual, as ofertas podem ser apresentadas até às 14 horas e 59 minutos do dia da sessão pública. Entretanto, para ocorrer a validação, é necessário anexar o comprovante de pagamento da caução, equivalente a 5% do valor do imóvel, que deverá ser efetivado na Caixa Econômica Federal, conforme edital. A oferta de maior valor vence a concorrência. Caso a proposta apresentada não seja vencedora, a caução é integralmente devolvida. Congresso Nacional aprova o Orçamento de 2022. O projeto de lei orçamentária anual para 2022 foi aprovado pelo Congresso Nacional na noite da última terça-feira, 21 de dezembro. Agora, o texto segue para sanção presidencial. Os deputados aprovaram a proposta com 358 votos a favor e 97 contra. Já entre os senadores, 51 foram favoráveis e 20 contrários. O valor total da despesa da União para 2022 ficou em 4,8 trilhões de reais, dos quais 1,8 trilhão são de refinanciamento da dívida pública. A projeção de déficit primário, que representa o resultado das contas do governo desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública, é de 79,3 bilhões de reais para os orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Os principais pontos do orçamento foram: Auxílio Brasil. O valor aprovado para subsidiar o programa, que segundo o Ministério da Economia terá um benefício médio de R$ 415 mensais, foi de 89 bilhões para atender 17,9 milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Salário mínimo. O valor aprovado foi de R$ 1.210, um aumento de 10,04% em relação ao salário mínimo atual. Entretanto, a correção exata do salário mínimo só será divulgada no início de janeiro, quando o INPC disponibilizar os índices fechados do ano de 2021. Saúde. A aplicação será de 147,7 bilhões em ações e serviços públicos da saúde. Além disso, mais 900 milhões de reais em royalties e participação especial oriundos da exploração de petróleo e gás natural serão destinados à área. Também há um incremento de 800 milhões para o custeio do reajuste do piso salarial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Educação. O orçamento prevê 113,4 bilhões na manutenção e no desenvolvimento do ensino em 2022. A complementação da União ao Fundo Nacional da Educação Básica, Fundeb, será de 30,1 bilhões. Auxílio Gás. O valor aprovado para o programa foi de 1,9 bilhão. A proposta é pagar metade do preço de gás de cozinha a famílias de baixa renda por 5 anos. O benefício será concedido a cada 2 meses. Assistência social.
O benefício de prestação continuada e a renda mensal vitalícia que pagam um salário mínimo aos idosos e às pessoas com deficiência pobres consumirão 77,47 bilhões. Não está previsto o pagamento de auxílio emergencial em 2022. O texto final ainda prevê aumento de 27,5 bilhões para os recursos de benefícios previdenciários. Censo 2022. A realização do censo demográfico ficou no valor de 2,29 bilhões. O valor autorizado em 2021 foi de apenas 135,5 milhões, o que levou o IBGE a reprogramar a realização do censo para 2022. Reajuste para policiais. Foi aprovado 1,7 bilhão para reajuste de carreiras da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Penitenciário Nacional. Fundos eleitorais. O texto aprovado prevê despesa para as eleições de 2022 de 4,9 bilhões. Já para o fundo partidário foi destinado 1,1 bilhão. Emendas parlamentares. Para as emendas de relator foi destinado 16,5 bilhões para atender demandas de senadores e deputados. Os parlamentares apresentaram 6.689 emendas individuais e coletivas, sendo 5.231 de deputados, 866 de senadores, 415 de bancada estadual e 177 de comissão. Ao todo, foram destinados 21,12 bilhões para atender a essas emendas. Após a votação, os parlamentares entraram em recesso, que vai até o dia 2 de fevereiro. Confederação Nacional dos Municípios orienta gestores sobre inscrição em restos a pagar. Ao final de cada exercício financeiro, é comum que algumas despesas efetuadas no município não sejam plenamente executadas. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, orienta os gestores nesse processo. Dependendo da situação, a área de contabilidade da CNM esclarece que essas despesas devem ser inscritas como restos a pagar, conhecidos como RAP, até 31 de dezembro, ou reconhecidas no exercício seguinte à conta de despesas de exercícios anteriores. Os RAP correspondem às despesas que foram empenhadas ou liquidadas durante o exercício financeiro, 1º de janeiro a 31 de dezembro, mas que não chegam a ser pagas até o final dele. Essas despesas devem ser inscritas como RAP. Caso já tenha sido efetuada a entrega dos bens ou serviços, o RAP será classificado como restos a pagar processados, caso contrário, como restos a pagar não processados. A inscrição deve ser efetuada de forma automática pela contabilidade no encerramento de cada exercício de emissão da respectiva nota de empenho. A área técnica da CNM destaca que não devem ser inscritos em restos a pagar não processados empenhos referentes a despesas com diárias, ajuda de custo e suprimento de fundos, que já são consideradas liquidadas no momento da autorização formal do instrumento de concessão. De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, os valores inscritos em restos a pagar processados e não processados devem ser contabilizados nas contas contábeis da classe 6, que trata do controle da execução do planejamento e orçamento do plano de contas aplicado ao setor público. A contabilidade da CNM alerta também que é vedada a inscrição de RAP não processados sem que haja suficiente disponibilidade de caixa assegurada para este fim. Na utilização da disponibilidade de caixa, são considerados os recursos e as despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, ressalvado o disposto no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando for o caso. Projeto de lei quer diminuir o número de obras paralisadas. Mais de 7.000 empreendimentos com recursos federais estavam paralisados ou inacabados em 2020, de acordo com o relatório mais recente do Tribunal de Contas da União. O número de obras paralisadas representa 29% de todos os contratos que o TCU analisou, o que seria cerca de 1 a cada 3 obras no país. Para tentar resolver parte do problema, a Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei 1070 de 2019 que estabelece que a suspensão de uma obra pública só deve ocorrer após a análise de alguns critérios. Para tentar diminuir o número de obras paralisadas, o texto diz que, se o poder público notar alguma irregularidade na licitação ou execução do contrato e não for possível resolvê-la, só poderá interromper o empreendimento após avaliar os custos, riscos e benefícios dessa decisão para a sociedade. Com isso, o autor da proposta, o deputado federal José Medeiros, do Podemos do Mato Grosso, espera reduzir a quantidade de obras paralisadas no país,
o que ele considera um dos principais problemas da gestão pública brasileira. Relator do projeto de lei na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, o deputado federal Kim Kataguiri deu parecer favorável à aprovação do projeto. A ideia é contribuir para que a obra pública seja executada, de acordo com os critérios que foram estabelecidos no contrato inicialmente e que a decisão sobre a continuidade da obra seja tomada com base no interesse público, Ou seja, o que vai gerar mais custo? Fazer a manutenção daquela estrutura parada ou contratar outra empresa, fazer uma nova licitação ou mesmo obrigar, fazer alguma sanção àquela que já foi contratada para dar seguimento àquela obra. Segundo Gilberto Gomes, advogado na área de controle sobre contratações públicas, o projeto de lei servirá como guia de orientação às autoridades que têm poder de suspender um empreendimento público por conta de algumas irregularidades. O que a lei faz é justamente dar a quem vai aplicar essa suspensão de obra um roteiro a seguir. Então, o que a lei diz é o seguinte: na hora de paralisar uma obra, o controlador, o juiz, ele tem que fazer a análise de se o custo dessa paralisação vai ser maior ou menor do que o dano que ele está tentando preservar aí do erário. Obras paradas causam prejuízos à população e aos cofres públicos. De acordo com o TCU, os 7.000 empreendimentos parados no Brasil em 2020 representavam 15 bilhões de reais aplicados sem retorno algum à sociedade. Ainda segundo o projeto de lei, se a paralisação da obra não se revelar como medida de interesse público, o poder público, ou seja, quem contratou aquela obra, deverá optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de cobrança de indenização por perdas e danos, sem deixar de lado a aplicação de punições e apuração de responsabilidades, segundo a lei. No site do Portal de Convênios, você confere todos os critérios para a paralisação de obras públicas de acordo com o projeto de lei. Acesse portalconvênios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!